Salve, salve, Emílio. Gostaria de fazer uma pergunta para mim mesmo aqui. Aliás, você. Não, vai lá, eu. Queria que você fizesse uma análise aqui do que você acha dessa renúncia, né, do ex-presidente da Bolívia, né? Peraí, isso sou eu? É você. É de mim pra você aqui, com a minha índio, né? Então vamos lá. Ele tenta, né? Queria... Desqualifica a minha imitação aqui, ó. Vamos lá. Não gostou muito, não. O que você gostou? O que tá você boa. achou dessa queda de Evo Morales, que está desde 2006 como presidente da Bolívia e renunciou por conta de não ter o apoio das Forças Armadas, né? O que você achou dessa... Qual a sua análise dessa questão da renúncia do Evo Morales? Pois é, 13 anos no poder é muito tempo para começar. Logo É o número mágico, o número mágico. Ele perdeu ali o apoio das Forças Armadas, que o regime venezuelano ainda tem, né? Sim. Por isso que permanece muito tempo no poder também, o Nicolás Maduro seguindo a tradição do Hugo Chávez. E o Evo Morales é esse cara que se posicionou contra o impeachment da Dilma, disse que era golpe, que ameaçou até intervir aqui no Brasil. Então é um aliado ditadorzinho sul-americano dos petistas. Ele tem essa sede do poder, de querer se perpetuar no poder, então tá lá desde 2006. A Constituição não previa a reeleição, como acontecia aqui no Brasil, né, no governo do FHC, que se abriu essa porteira, houve uma mudança na regra e pôde começar a ver a reeleição. Então houve essa mudança lá, ele se reelegeu mais 2 vezes e depois não poderia também se reeleger pela terceira vez, né? Ou seja, para cumprir o seu quarto mandato, mas houve um tribunal que atropelou as regras também e permitiu que ele se candidatasse novamente. E houve uma fraude eleitoral que foi detectada e saiu ontem de manhã, não sei se chegou a sair anteontem ainda, mas foi noticiado aqui no Brasil ontem cedo, se eu não me engano. O documento, a auditoria realizada pela Organização dos Estados Americanos, a OEA, mostrando que houve sim uma fraude eleitoral. A gente sabe que esses ditadorzinhos que querem se perpetuar no poder, eles roubam as eleições, né? Para dizer aqui o português simples e claro. E foi isso que aconteceu com o Evo Morales. Então, o verdadeiro golpe seria ele se manter no poder com eleições roubadas, né? Lamentavelmente, aqui no Brasil, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, na época, Gilmar Mendes, comandou a absolvição da chapa Dilma Temer, como se convencionou dizer, por excesso de provas. Sim. Né? Então, visivelmente, era uma eleição roubada também, ou seja, houve dinheiro de esquema de corrupção que foi usado ali naquela eleição e, no entanto, passou-se um pano por cima de tudo aquilo. E a chapa Dilma Temer acabou sendo absolvida. Lá, felizmente, a OEA chegou com tudo, mostrou que houve a fraude eleitoral, e aí se criou uma tremenda confusão que ainda a gente vai precisar aguardar os próximos dias para avaliar. Porque o Evo Morales, por exemplo, precisaria fazer essa renúncia de modo oficial. Ele só comunicou na televisão. Então isso também retarda um pouco o processo. Vários outros governantes, várias outras autoridades também renunciaram. Inclusive a presidente do Senado. E aí fica um vácuo de poder no Senado. Então o Senado precisa se reunir em sessão para definir o novo presidente do Senado, para estabelecer a nova forma de governo. E há uma série de discussões sobre se vai haver um governo de transição, se vão eleger alguém, se vai haver uma disputa aberta eleitoral. Tudo isso está sendo discutido no país nesse momento. Mas, felizmente, é uma vitória da democracia que alguém que recorreu a uma fraude eleitoral, seja tendo sido perpetrada por ele ou pelos seus comparsas, tenha saído do poder, né? Agora, a gente vai ter que acompanhar o processo justamente para que não haja também qualquer outro abuso. Felipe. Mas agora... mas isso aí que aconteceu lá, porque ele mudou a Constituição, né? Ele fez um plebiscito, se não me engano. Fez um referendo que foi atropelado depois pelo tribunal, aparelhado pelos comparsas dele, como acontece aqui no Brasil, né? E no tocante ao voto impresso, essa história aí... Lá vem o Bolsonaro. Lá vem o Bolsonaro. Esqueceram, no tocante à transparência, a contagem... Sabia que ele vinha com voto impresso. Olha, é o que eu disse, é o presidente, pô. Eu tô pautando o país, eu não tô... Não, mas você não tem qualidade pra isso. Começou, tá no ostracismo aí, Vila. né? Calma. Como é que tá o pijama, Vila? Senhor, o senhor é um criminoso. Eu não falo com criminoso. Retomando a questão aqui no tocante ao voto impresso. O Jair Bolsonaro, quando deputado federal, foi autor dessa proposta do voto impresso. Eu acho uma proposta
saudável, que seja debatida a melhor forma, uma forma auditável de você conferir tudo o que aconteceu nas urnas. E a alegação do STF que disse que era inviável financeiramente promover? Falta de Conversa impressora. fiada, né? O Gilmar Mendes aumentou, inclusive, o valor, falou em mais de 2 bilhões de reais. Aí depois as pessoas que estavam defendendo o voto impresso mostraram que poderiam fazer de um modo muito mais barato do que estava previsto. Havia uma verba no orçamento para isso já, uma verba menor do que os 2 bilhões de reais que o Gilmar alegou, mas não havia a vontade política do Gilmar Mendes de implementar aquilo. Eles querem centralizar tudo no Tribunal Superior Eleitoral, mas é uma forma híbrida, né, na verdade. Tem ali a urna eletrônica, mas aí se deposita o Você voto, acha ruim a urna se deixa eletrônica? o eleitor conferir. Aí começaram a surgir várias alegações, mas se escangalha a máquina, se não sei o que, se o cara mete a mão e tal. Só que eu acompanhei ali em detalhes o processo, e pode haver sim uma conjunção desses elementos, tanto eletrônicos quanto manuais ali, que possa fazer com que a nossa eleição seja mais confiável. Porque existe muita desconfiança. Foi um pouco debelada uma parte dessa desconfiança em razão do Bolsonaro, que tanto criticava isso, ter sido eleito, né? Mas a gente nunca sabe do futuro, então o povo quer ter assim, a certeza da transparência, exatamente, da lisura do processo eleitoral, de uma forma que seja possível conferir, porque se é tudo eletrônico e fica lá uma salinha do Tribunal Superior Eleitoral para uma contagem eletrônica de votos, a pessoa fica com a impressão de que não tem como conferir nada e tudo é manipulável, mesmo que não tenha sido dessa vez. Não, mas tudo dá pra ser manipulável. A gente tem que confiar no STF. Assim, pois é. Pô, que A tal? gente tem- Nossa, agora agora a gente ferrou, né? Ferrou. Ferrou, não esse tem é que é o como... negócio. Porque você acredita o quê? Por exemplo, quando eu vou votar, por exemplo, eu acho legal aquilo lá, que a molecada do bairro estão ali trabalhando e, porra, é boa a eleição Organizado. aqui. Você vai lá, é Mesado. rapidinho, a fila é pequena, tal, e é uma molecada que você vê ali que agora, o que acontece depois, a gente não sabe. Tem que confiar na instituição, né? Fala, não, os caras estão fazendo... Você dá ninguém risada. confia. Tu vê que essa risadinha, não. A minha risada é de que ninguém confia. Salve, 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 vai embora. Não, eu tô rindo de você, eu tô Salve, rindo salve, que ninguém Ninguém confia. Não, mas tem que ninguém em sã confiar, consciência pô. nesse país, nesse momento, confia no Supremo Tribunal Federal, né? E o Tribunal Superior Eleitoral, às vezes, é composto por ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, existe uma desconfiança, que é uma desconfiança legítima, baseada numa série de decisões políticas, como essa recente, de ministros do Supremo Tribunal Federal. Por mais que haja testes e não havendo certeza de que as urnas foram roubadas por esse processo, né? A gente tem a certeza do dinheiro ilegal usado na campanha, etc. Mas você não tem assim uma comprovação cabal Mas aí a gente teria essa renovação dessa fraude que a gente eleitoral, teve. como a Organização dos Estados Americanos apontou lá na Bolívia, né? Mas há uma desconfiança legítima da população e eu acho que o tema tem que ser debatido, inclusive tecnicamente, tecnologicamente, qual é o melhor sistema. Aí as pessoas dizem, mas vai sair com papelzinho? Não vai sair com papelzinho, né? Por essa proposta que foi a do Jair Bolsonaro. Você tem uma urna onde é depositado aquele papelzinho que é o comprovante do seu voto. Você apenas confere se você votou exatamente daquela maneira que a urna está mostrando para você e cai o papelzinho ali numa urna lacrada, fechada, e não fica acessível para as outras pessoas.